Hoje eu não vou porque eu já fui nos outros, vai dia que eu não falto no culto, eu vou faltar hoje. E vai apanhando algumas coisas, alguns obstáculos. E isso vai deixando, o peso vai voltando, você vai sentindo o peso. Porque nós vamos se relaxando. E quando vamos ver, a gente está com as dores de novo. Aí a gente começa a sentir o peso de novo. E até se renovar de novo, demora. Por causa de um descuido que a gente dá. Por causa de um descuido que a gente esquece. Às vezes a gente quer, igual eu vi uma vez no Face, tem 3 pessoas, as 3 estão carregando uma cruz. E um fala, eu vou cortar um pouquinho da cruz para ela ficar mais leve. Esse cortar da cruz é o quê? Uma legalidade que você deixa entrar na sua vida. Né? E você acha que você deixando aquela legalidade entrar, a cruz vai ficar mais leve. Vai chegar um determinado momento que você vai estar com a cruz tão pequena que você não vai conseguir atravessar para onde você quer ir ou para onde Deus quer te enviar. Então, a cruz, pelo que eu entendi esses dias, é que a cruz ela vai ficar mais pesada a cada dia, ela não vai ficar leve. E o Senhor foi ministrando isso, e eu comecei a refletir e pensar, Senhor, mas por que isso? Né? E tem alguns versículos, aqui no versículo, se eu não me engano, no versículo 12, quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Aí, o que diz essa palavra? Hoje tem muitos evangelhos. Hoje um prega uma coisa, outro prega outra e outro prega outra, né? Agora temos que saber que evangelho nós estamos. Naquele evangelho mais leve, naquele meio leve ou no pesado. E qual é o pesado? É o de Cristo, porque não corta a cruz, carrega ela do jeito que ela foi feita para nós carregar. Eu estava escutando uma pregação esses dias, o rapaz que prega, ele é da presbiteriana, e ele fala que muitos falam que a presbiteriana não acredita em milagres. E ele falou assim, como pode falar isso para a gente, se a gente prega o maior milagre de todos os tempos, que é a cruz. E nisso ele fala também que muitos chegam na igreja e falam, Senhor, se o Senhor não me mostrar um sinal hoje, eu não volto mais para a igreja. Mas o sinal da cruz? Você esquece o sinal da cruz? Que é um maior sinal que este? Eu não quero. Porque muitos hoje em dia querem ver sinais todos os dias para crer que Deus existe, que Deus está com ele. E aqui no versículo também, no versículo 18 diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quem somos salvos? É nós? Somos nós. Então por que nós queremos ver sinal todo dia? Se o Senhor não mostrar um sinal, se o Senhor não amenizar as nossas necessidades, a gente já começa a acreditar que Ele não está mais conosco, que Ele nos abandonou. Mas é nós que com esses pensamentos fracos que a gente tem, que a gente deixa de acreditar em Deus. Então, irmãos, eu creio que esse tema que eu quis, pedir para Keila colocar na campanha é para que a gente possa, nesses dias, estar refletindo como está a nossa vida com Cristo. Será que Ele é o centro? Ou se Ele é só o centro quando está nos agradando, quando está fazendo algo para nós? Deus não deixou Jesus morrer na cruz para que Ele vire nosso funcionário, não, irmãos. É pelo contrário, Ele deixou Jesus morrer na cruz para que nós trabalhássemos como Ele trabalhou na terra,
quando Ele passou. Né? Para que nós conseguimos, porque o nosso prêmio é a salvação, é a morada eterna no céu. Jesus morreu, ressuscitou, e Ele voltou a trabalhar ainda. Ele caminhou na terra. Eu creio que nós não. Quando o Senhor vir e levar a sua igreja, nós não vamos precisar voltar para mostrar para o povo que nós ressuscitou. Nós não, nós vamos para a vida eterna. Então, a gente sempre vai ter algo mais. Se a gente for ver bem, a gente vai sofrer bem menos do que Jesus sofreu. Então, o que eu aprendi com isso? Que a gente tem que parar de reclamar das faltas das nossas necessidades. Porque tudo é motivo para reclamar. E esquecemos do alvo. A gente só pensa na gente só pensa no nosso bem-estar, na nossa saúde. Se a gente ponhar o Senhor no centro, Ele cuidará de tudo, tudo mesmo. Eu digo tudo, é tudo. É financeiro, é espiritual, é material, é amoroso, é no casamento, é tudo. Se entregarmos para Ele, Ele cuidará de tudo. Ele não nos faltará. Aleluia! Glória a Deus! Confesso aos irmãos que foi quando eu liguei para aquele e falei, vai ser a cruz, foi um alívio tão grande. Até o trabalho rendeu. Porque eu creio que quando deixamos Deus agir na nossa vida, por mais no mínimo detalhe que seja, a nossa vida começa a caminhar. Eu tinha feito um projeto de estar viajando em março. Aí daqui ela falou assim, nós não vamos ter condição de viajar. E eu disse a ela, eu profetizo que nós iremos viajar em março. Ah, mas nós não temos dinheiro. Eu falei, tá bom. Mas vamos orar. E conversando com um cliente nosso, ele falou, Armando, eu preciso pintar a minha casa. Aí eu disse a ele, mas você quer fazer o que na casa? Aí ele falou, por quê? Você entende de pintura? Ele não trabalhou um bom tempo com pintura. E ele falou, então vai lá na minha casa e dê um orçamento para mim. Se tudo der certo, você pega o serviço. Aí fui, ele me passou os valores que tinham dado. Eu dei um bem no meio dos valores que deram, já para ele não aceitar. Porque é um serviço grande. E eu falei, faz tempo que eu não faço, né? E dali em diante, eu fui e conversei com ele, dei o preço, ele falou assim, Armando, amanhã ou depois da manhã eu te dou a resposta. Foi 4 horas que eu falei com ele, ele me ligou, Armando, que material eu preciso comprar? Eu falei, nossa, muito rápido isso. Aí ontem eu estava no serviço, e chegou um rapaz, um mestre de obra, engenheiro, de repente eu ensino em Marco, o Edson Barros. E ele chegou em mim e falou, Armando, o Bruno falou de 3 pintores para mim. Eu falei dos 3 que nenhum servia para pintar a casa dele. Aí no outro dia ele me ligou e falou que você ia pintar a casa. E eu falei para ele que podia entregar a casa para você de olho fechado. E eu falo para os irmãos, como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Eu tinha trabalhado com esse Edson já fazia mais de 4 anos. Foi antes de eu entrar na rua. E fazia tempo que eu não via ele. E nesse meio termo, irmãos, eu fiquei devendo dinheiro para o Edson. E não era um valor baixo. Eu cheguei a pagar quase a metade. E depois expliquei na situação para ele, ele entendeu. Aí esse dia ele mandou uma caminhonete para mim lavar, eu lavei e não cobrei. Aí essa semana ele veio falar comigo do que aconteceu da casa, tudo. E ele falou, eu preciso lavar minha caminhonete. Só que dessa vez, Armando, eu quero pagar. E da outra vez você não me cobrou. E eu falei que aquela dívida que você tinha comigo é para você comprar um presente para sua esposa. Né? Aquele andava comigo no mercado quando ele falou. E eu falei, mas como, rapaz? Eu devo para você, eu tenho que pagar. Ele falou, não, você já me pagou há muito tempo. Né? E eu falo, por isso que eu falo para você andar certo e pôr Deus no centro, as coisas acontecem.
Porque a nossa vida é um milagre a partir de quando nós olhamos para a cruz. Porque a partir do momento que nós olhamos para a cruz, nós começamos a entender que a nossa vida é um milagre. Então, depois disso, eu comecei a perceber que tudo gira em torno da cruz. E esse pregador da presbiteriana, ele fala uma coisa que eu não tinha prestado atenção, que a gente às vezes dá mais valor para o pão e o vinho do que para a cruz. Mas o vinho e o pão vêm depois da cruz. A cruz vem primeiro, né? E se for prestar atenção, é verdade, a cruz vem primeiro. Então tudo na nossa vida vem em torno da cruz. E ele fala também que as mãos pregadas o libertou as mãos deles. Os pés pregados libertaram os pés deles. E é verdade, Jesus morreu com os pregos nas mãos e os pregos nos pés, para que nós tivéssemos a liberdade e o livre-arbítrio de decidir para onde caminhar. Só que nós que estamos aqui essa noite, eu creio que a gente decidiu caminhar de volta para a cruz, porque a cruz nos libertou e através dela devemos viver. Eu creio que às vezes a gente deve pensar que é uma palavra dura, mas não é. É a palavra, como o pastor mesmo disse uma vez, que é a palavra dura que nos liberta. Porque eu creio que se a gente ficar querendo só o leve, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Porque é igual a educação da criança. Se a gente fazer tudo que a criança quer, quando ela crescer, ela vai pisar em nós. Mas se formos duros desde o início, vai crescer uma criança sadia, uma criança firme. E assim somos nós. Se crescermos no pesado, né, estaremos sempre na rocha. E a rocha é Cristo. Então, meus irmãos, essa palavra veio muito arder ao meu coração essa semana. E eu creio que vai ser uma campanha abençoada. Até o pastor da Vila Escócia me ligou depois que a Keila postou, ele viu e disse: irmão, era hoje que eu tinha que ir lá pregar, porque a gente conversou aquele dia, eu não tenho certeza se a gente deixou firmado o dia. Eu falei: não, irmão, vai começar na próxima quinta, e segunda-feira eu e a Keila vamos sentar e programar os dias certinho e mandar para os irmãos. Porque eu creio, irmãos, que vai ser uma semana, uma campanha abençoada, né? Chamei alguns irmãos para estar vindo, chamei o irmão Ivan para estar vindo, ele só para vir para passar o dia, o Marquinhos do Canaã também vai estar vindo, e o irmão Marcos da Vila Escócia. Tem outro que eu chamei, mas não estou lembrado. Não sei se foi eu mesmo. Eu acho que foi. O Isaías também. Acho que foi o Isaías, está certo. Isaías só pediu para me confirmar o dia, né? E eu creio que Deus tem algo para fazer conosco, porque como a Keila falou, eu creio que através desses sinais que Deus está nos dando, é para nós amadurecer, para nós começarmos a trazer pessoas para essa igreja. Eu creio que Deus quer tratar conosco primeiro, para depois nós podermos fazer a diferença e os outros verem a diferença em nós e querer saber de onde está saindo essa diferença. Eu creio que Deus quer tratar por nós primeiro, porque quando almas vêm, nós temos que estar preparados para cuidar, tratar elas, para que elas possam enxergar o que nós enxergou, que é a cruz, o motivo de estarmos aqui. Ainda esse pastor da presbiteriana, ele diz que antigamente ele entrava na igreja, ele via uma cruz, ele achava estranho, ele usa a palavra que eu não vou conseguir falar, ele achava estranho ter cruz. Eu lembro que uma certa vez, até na quadrangular, os meninos usavam uma cruz e o pastor mandou eles tirar. Aí passou um tempo, o pastor falou que eles podiam usar, porque a cruz é um sinal que nós temos lembrado de Deus todo dia. Então eu creio que não é errado a gente ter uma cruz, como sinal que nós lembramos que Cristo morreu nela.
E Cristo está cuidando de nós todos os dias. Então, irmãos, eu queria deixar essa mensagem para os irmãos e que possamos ser o começo de um aprendizado, um pouco da porção que temos que colocar em nosso coração, porque a palavra de Deus está aí, né? A cruz está aí, não carrega quem não quer. Só que lá no julgamento não venha reclamar que ninguém alertou e ninguém avisou. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. E a cruz é sinal de vitória, irmãos. Esse não oposto à cruz. Nós não estaremos aqui não, né? Mas graças a Deus que a cruz ali foi um sinal que Jesus deixou para nós lembrarmos que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Vamos orar pela filha, pediu para que orasse pela. Esqueci. Para quem você pediu para orar? Quem pediu? Então já está curado. Esse nome de Jesus. Você falou assim, ela pediu oração. Não lembro quem foi. Nem eu. Vai lembrar lá? Foi a Salomé? Ah, Salomé. Ah, Salomé.